Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. A videoaula de hoje vai ser a continuação das videoaulas que nós estamos colocando para você, que vai prestar concurso para a Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, alô galera da Bahia, terra de todos os santos, agora vocês têm um material gratuito, acessível e de qualidade aqui no nosso canal. Caso você queira se aperfeiçoar um pouco mais nos seus conhecimentos de língua portuguesa para concurso, ok? Então, nós temos aí mais 10 questões da banca VUNESP, que vai organizar o próximo concurso para você que quer se tornar policial civil no estado da Bahia, ok? Então, nós temos aí 10 questões. Vamos começar aí com a primeira delas, ok? Lembrando que a nossa ideia aqui é mostrar os principais tópicos gramaticais que são cobrados por essa banca, bem como a melhor forma de se abordarem essas questões, ok? Então, nós já temos aí a questão de número 1, que vocês vão ver que vai envolver a semântica das conjunções, certo, gente? O que é isso? É saber qual o sentido que a conjunção confere às sentenças, às orações que ela une dentro de um período. Então, nós temos aí o trecho, ok? Quanto mais as coisas se tornam interessantes, mais o mercado se expande. A relação de sentido estabelecida pelas expressões destacadas é de que? Então, quando há na questão informações como essa daqui, ó, relações de sentido, é porque esse elemento grifado aqui, ó, ou seja, a conjunção, ela confere um determinado sentido às orações que ela une. Então, ela está unindo duas orações aqui, conferindo a essas orações um determinado sentido. Que sentido é esse? Ora, a expressão quanto mais, quanto menos, é sempre um sentido de proporção, ok? Ou seja, à medida em que uma coisa muda, a outra muda junto. Então, como uma aumenta, a outra aumenta junto aqui também. Quanto mais as coisas se tornam interessantes, mais o mercado se expande. Então, essas coisas que crescem em conjunto formam uma relação de proporção. Então, a questão número 1, a resposta letra A. Esse tipo de questão é altamente frequente nos concursos, tá, pessoal? Vocês têm de estar com o olho vivo para esse tópico. Podem estudá-los vendo as conjunções, ok? Separado lá no capítulo de classes de palavras. Podem estudá-las na parte de orações subordinadas, orações coordenadas, ou seja, na parte de período composto, ok? E podem estudar também na interpretação de textos, na parte voltada para a coesão e a coerência textuais, ok? Então, prosseguindo, temos agora a questão de número 2, que diz o seguinte: o período do texto. A isto se chamaria talvez de narcisismo, mas eu chamaria de alegria de ser. Está corretamente reescrito de acordo com a norma padrão de pontuação. Em qual das sentenças? Então, traduzindo o enunciado da questão, o que nós temos aí? Em qual opção eu tenho a pontuação correta? Ok? No item A, o que acontece? Eu tenho a isto se chamaria talvez de narcisismo. Repare que eu estou separando o complemento aqui, ó, do seu verbo. Tá? Quando isso acontece, eu tenho um erro de pontuação. O que poderia acontecer era isolar o advérbio talvez. Aí, nesse caso, você tem as vírgulas aqui isolando o advérbio e não mais isolando o complemento do seu verbo. Ok? Então, a ausência dessa vírgula aqui deixou a frase letra A errada. No item B, a isto se chamaria, talvez, de narcisismo, mas eu chamaria de alegria de ser. Aqui, então, o advérbio foi corretamente isolado e não há problemas no uso desse ponto e vírgula aqui, uma vez que ele está isolando, né? Está separando uma oração subordinada, perdão, uma oração coordenada adversativo. Então, a letra B é a correta aqui na questão de número 2. No item C, essa vírgula aqui está errada, ok? Uma vez separando o outro complemento do verbo chamar, ok? O complemento do verbo chamar, tá? Erradamente, isolando do seu verbo, tá?
Aqui também falta uma vírgula isolando o talvez, como já vimos aqui no item A, ok? E aqui também, ó, mais uma vez, uma vírgula separando o complemento do seu verbo, tá? Então, resposta da questão 2, letra B, pontuação, um assunto também bem recorrente, tá, pessoal? Eu, se fosse vocês, me preocuparia em estudar um pouquinho aí sobre os sinais de pontuação, em especial a vírgula, como foi cobrada nessa questão. Na questão 3, o trecho: não há homem ou mulher que por acaso não tenha olhado ao espelho e se surpreendido consigo próprio. Está reescrito com as expressões de destaques flexionadas no plural e as formas verbais flexionadas no pretérito, de acordo com a norma padrão da língua e sem prejuízo do sentido em qual das opções, gente. Então, nós vamos ver lá o seguinte, na verdade, o que a questão quer é que a frase esteja correta e que haja uma equivalência, né, uma correlação entre os tempos verbais. Então, nós temos lá no item A. Vamos ver o que temos aqui no item A. Não houve, vou marcar aqui primeiro com a canetinha, não houve homens ou mulheres que por acaso não se tiveram olhado ao espelho e se surpreendido consigo próprio. O problema, né, o houve aqui está correto, ok? Porque o verbo haver no sentido de existir vai sempre ser usado na terceira pessoa do singular, mas o pretérito perfeito aqui, ó, não combina com o pretérito perfeito aqui. Ok? Ou seja, quando o verbo está numa oração subordinada, aqui, ó, no caso ele está numa subordinada adjetiva, esse verbo aqui tem que ir um tempo do subjuntivo, ok? Então, esse tiveram aqui, pretérito, ok? Não está combinando com o pretérito daqui, ok? Então, a letra A errada. No item B, não podemos usar, ok, o verbo haver na terceira pessoa do plural, porque ele é um verbo impessoal no sentido de ter ou existir, ok? E aí é errado. Então, já vamos eliminar a B, a D, a E junto. Só vai sobrar a correta a letra C, gente, ok? E repare o que eu disse. Agora, ó, o verbo aqui da oração subordinada está num tempo do subjuntivo, ok? Equilibrando a sua correlação com o verbo da oração principal, que está no pretérito perfeito, ok? Então, questão 3, letra C. Esse assunto, correlação entre os tempos verbais, também chamado de concordância entre os tempos verbais, ok? É um assunto que vem sendo muito cobrado nos exames e falta as gramáticas, né? As gramáticas não costumam trazer esse tópico. Ok? E é por isso que nós vamos deixar para vocês uma super dica no nosso blog, especialmente sobre esse tópico, ok? Para que você não seja mais surpreendido nos concursos que você vier a fazer, ok? Vai ter uma explicação lá no nosso blog, não deixe de visitá-lo, correto, pessoal? Seguindo, questão número 4, o trecho: nós não existimos em relação a elas, permanecerá redigido corretamente, conforme a norma padrão da língua e com o sentido preservado, se a expressão destacada for substituída por quê? Então, gente, a expressão destacada é aqui, ó, em relação a, ok? Aqui, ó, em relação a. Em relação a, qual é o seu sinônimo aqui? O seu sinônimo melhor é o que no que concerne. Preconizar significa defender uma ideia, propor uma ideia, né? Em relação a não é o mesmo de que ter vínculo, ok? O ter vínculo só seria sinônimo se a expressão aqui fosse ter relação, aí sim, né? No que demanda, ou seja, no que exige, certo? E no que faz conexão é o que junta, ok? No que concerne é o que nos se refere, ok? Por isso, sinônimo aqui da expressão em relação a, ok? Questão 4, portanto, resposta letra A. Questão 5. A frase em que a colocação pronominal se dá em conformidade com a norma padrão. Qual seria aí, pessoal? Pedir um café já tornou-se parte da existência? Esse advérbio aqui, ó, puxa o pronome para frente do verbo. Então, a letra A está errada. A colocação melhor aqui seria a próclise, colocar o pronome antes do verbo, já que eu tenho uma palavra que puxa
esse pronome para frente. No item B, a autora, dirigindo-se ao garçom, pediu um café, ok? Tudo correto. Posição enclítica, porque se você puxa para cá, você vai ter, após uma pausa forte, não pode começar a oração com pronome átono, ok? Então, na questão 5, a correta, letra B. No item C, o não puxa o pronome para frente do verbo. No item D, o jamais puxa o pronome para frente do verbo, porque tudo é advérbio, o advérbio sempre atrai o pronome, ok? A mesma coisa acontecendo com o que, pronome conjunção integrante, que também puxa o pronome para frente do verbo. Ok? Questão 5, portanto, resposta letra B.